Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para falar mais um pouquinho sobre campo elétrico. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, e hoje a gente vai começar falando sobre o campo elétrico de uma carga pontiforme, que como a gente falou na aula passada, quando aparece essa informação carga pontiforme ou carga pontual, é só para te dizer que o tamanho da carga ali não influencia em nada. Bom, a gente já aprendeu que se a carga é positiva, ela gera um campo elétrico que sai dela, e eu já vou colocar para você ali mais uma carguinha de prova, a carga teste. Lembra o que era essa carga de prova, essa carga teste? Ela é uma carga que eu coloco ali só para estudo, eu não vou me preocupar com o que ela faz nos outros. Bom, a ideia é a seguinte, pelo que a gente aprendeu, vai surgir uma força atuando ali. E na primeira aula sobre campo elétrico, a gente aprendeu que o campo elétrico é para a gente a razão que existe entre a força que atua na carga e o valor dessa carga. Agora, essa carga, que eu chamei de Qzinho, é a tal da carga de prova. A carga que gera o campo elétrico, eu vou usar a letra Qzão para representar. A gente aprendeu isso lá na aula que fala sobre lei de Coulomb. A gente sabe que a força que existe entre duas cargas está relacionada ao meio que existe entre elas, que é dado por essa constante eletrostática K, vezes o valor de uma das cargas, vezes o valor da outra, dividido pela distância que existe entre elas, ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação da lei de Coulomb e vai substituir aqui no lugar da força F. Então, vamos lá. A gente vai dizer, então, que o campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Agora, quem é a força? A gente acabou de relembrar que, pela equação da lei de Coulomb, a força é dada por K vezes uma carga vezes a outra, dividido pela distância que existe entre elas, ao quadrado. Agora, se a gente observar a equação, eu posso simplificar o valor da carga Qzinho com o valor da carga Qzinho. Sobrando para a gente, então, que o campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática, que depende do meio que está ao redor da carga, vezes o valor da carga que gera o campo elétrico, dividido pela distância que eu estou dessa carga ao quadrado. E é essa equação que a gente vai usar para calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, que é a nossa carga Qzão, é a carga que gera o campo elétrico. E essa equação é uma equação que costuma ser passada para a gente, claro, quando a gente está falando de uma prova que fornece o formulário. E aí a gente consegue perceber nessa conta a mesma coisa que percebeu lá na lei de Coulomb, que a relação que existe entre campo elétrico e a distância que eu estou da carga é uma relação, primeiro, inversa, ou seja, quanto mais longe eu estou da carga, menor é a intensidade, o valor do campo elétrico. Agora, eu não posso, de forma nenhuma, esquecer que aqui aparece esse quadrado, ou seja, eu tenho que dizer que a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, por uma carga pontual, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou a distância ao quadrado, tá certo? Pessoal, agora a gente sabe como calcular a intensidade, o módulo, o valor do campo elétrico. Agora, a gente já viu nas outras aulas sobre campo elétrico que o campo elétrico pode estar saindo de uma carga, pode estar chegando na carga, pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou seja, interessa para a gente para onde ele aponta. E aí, pelo que a gente já conversou em outras aulas, a gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial precisa de um vetor para representar para onde ela aponta. A gente vai dar uma olhadinha agora como representar o vetor campo elétrico a partir das linhas de campo, tá certo? Vem cá comigo. Bom, a gente vai falar então do vetor campo elétrico. Dá uma olhadinha ali, naquele espaço que eu deixei para você no título entre parênteses, a gente vai anotar então o seguinte, né? Que se é um vetor, eu vou representar o símbolozinho de vetor em cima da letra E. Bom, vamos supor que essa linha curva que você tem aí na tela seja chamada linha de campo elétrico, que é a linha pela qual o campo elétrico vai atuar, ou seja, como a gente aprendeu na aula passada, é o caminho que uma carga vai percorrer se eu abandonar a carga nessa região, seja positiva
ou negativa. E é claro, tem aquele detalhe que a gente falou, se ela for positiva, o movimento dela vai ser no mesmo sentido do campo, e se ela for negativa, ela vai ter um movimento no sentido contrário ao do campo. Tudo isso a gente tratou na aula passada. Bom, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou anotar um pontinho só dessa região. Se eu quiser representar o campo elétrico nesse ponto, eu vou usar um vetor, como a gente falou, é o vetor campo elétrico, e aí esse vetor vai ser representado dessa maneira. Esse é o vetor campo elétrico. Se eu chamar esse ponto de ponto 1, esse vai ser o vetor campo elétrico no ponto 1. Agora, vou marcar para você aqui um ponto. E se eu quiser representar o vetor campo elétrico nesse ponto que eu vou chamar de ponto 2, eu vou representar ele dessa forma. Então está aqui o vetor campo elétrico no ponto 2. Agora, o que a gente percebe? Essa linha que está representada aqui é a chamada linha de campo elétrico, que também pode ser chamada de linha de força. Por que mesmo linha de força? Porque é sobre essa linha que vai atuar uma força elétrica se eu abandonar ali uma carga. É só isso. Então, linha de campo elétrico ou linha de força é a mesma coisa. Agora, essa setinha que eu representei aqui e essa setinha que eu representei aqui são os chamados vetores campo elétrico. Então, como é que eu posso formar uma frasezinha falando sobre o comportamento desse vetor em relação à linha? Eu posso dizer o seguinte, que esse vetor ele sempre vai ser tangente à linha de campo elétrico. E um detalhe, a orientação do vetor vai ser sempre a mesma da linha de força ou da linha de campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico está sempre apontando no mesmo sentido das linhas de campo, tá certo? Mas fica tranquilo que a gente vai praticar isso bem certinho num exercício. Primeiro exercício. Uma carga pontiforme Q gera um campo elétrico de intensidade 144 newtons por coulomb, a uma distância de 1 metro conforme a figura a seguir. Complete na tabela abaixo os valores do campo elétrico gerado por essa carga para as respectivas distâncias. Bom, pessoal, no enunciado eu não dei para vocês o valor da carga e pedi para que você completasse a tabela. Bom, a carga que gera o campo elétrico permanece a mesma. E a gente aprendeu agora há pouquinho que o campo elétrico é dado por K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Aí o que a gente sabe? O meio material que está ao redor da carga, que é quem gera o campo, não muda. E a carga permanece sendo a mesma, mesmo que eu pegue pontos diferentes a distâncias diferentes. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que essa parte de cima da equação permanece constante. E aí a gente vai analisar a variação do valor do campo elétrico em função da distância. O que a gente sabe? Que olhando para a equação, quanto maior o valor da distância, mais próximo de zero vai ficando o valor do campo elétrico. Isso sem esquecer de um detalhe fundamental. O valor do campo elétrico depende do quadrado da distância. Então, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos lá para a tabela. Olha só, de 1 metro para 2 metros. A distância ficou multiplicada por 2. Agora, com relação ao valor do campo elétrico, como a proporção entre eles é inversa, quando eu multiplico a distância, eu vou dividir o valor do campo elétrico. Agora, como é inversamente proporcional ao quadrado da distância, como eu multipliquei por 2, 2 ao quadrado é 4, quer dizer que o valor do campo elétrico eu vou dividir por 4. Então, vamos lá. O valor do campo elétrico fica igual a 144 dividido por 4. Por isso, a gente sabe que o valor do campo elétrico é igual a 36 newtons por coulomb. Vou preencher para você aqui na tabela, então, 36 newtons por coulomb. Bom, pessoal, eu vou apagar essas informações que estão aqui na tela. Com cuidado, eu vou deixar o 36 ali na tabela para vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o campo elétrico quando a distância é 3 metros. Bom, se a distância de 1 para 3 metros foi multiplicada por 3, o que vai acontecer com o valor do campo elétrico? Bom, como a proporção entre campo e distância é uma proporção inversa, quando eu multiplico a distância, eu divido
o valor do campo elétrico. Agora, eu tenho que lembrar que é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se eu multipliquei a distância por 3, 3 ao quadrado é 9, eu vou dividir por 9. Então, o valor do campo elétrico é igual a 144 dividido por 9. E aí, 144 dividido por 9 vai dar 16 newtons por coulomb. Então, eu vou colocar para vocês aqui na tabela 16. Pessoal, vamos tirar agora essas informações aqui da tela. Vou deixar o 16 e o 36 que eu preenchi ali para vocês. E vamos determinar juntos agora quando a distância é 4 metros. Bom, de 1 metro para 4 metros, eu multiplico a distância por 4. A gente já sabe que se o valor da distância multiplica, o valor do campo elétrico vai dividir. Então, vai ficar para a gente assim, ó. O campo elétrico é igual a 144 dividido por... Vamos lá? Na hora de multiplicar, eu multipliquei por 4. Só que a gente sabe que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se eu multiplico a distância por 4, eu vou dividir o campo elétrico por 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar 144 dividido por 16. Portanto, o valor do campo elétrico a 4 metros é igual a 9 newtons por coulomb. Então, vamos preencher aqui na tabela 9 newtons por coulomb. Item B. Desenhe o gráfico que compara o campo elétrico e a distância entre o ponto e a carga. Bom, é então um gráfico que compara o campo elétrico e a distância que eu estou da carga. Eu vou começar colocando para você, então, a tabela que a gente acabou de construir juntos, já toda preenchida ali. E vou anotar, então, que esse primeiro ponto equivale a 144 newtons por coulomb. Agora, olha só. A metade de 144, a gente sabe que é 72. A gente sabe também que a metade de 72 é 36. E sabe que a metade de 36 é 18. Aí você vai pensar, poxa, Coelho, mas esses valores que você pôs não são exatamente os mesmos que estão na tabela. Não, não são, mas eles servem como referência para a gente construir o gráfico, você vai entender bem certinho já já. Agora, em relação à distância, é bem fácil, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Vamos lá, então, começar pelo primeiro ponto, onde o campo elétrico vale 144 e a distância vale 1 metro. Vamos anotar ali no gráfico, então, esse ponto. Olha lá, 144 equivale a 1 metro. Então, esse ponto aqui é o nosso primeiro ponto do gráfico. Agora, o próximo ponto. O próximo ponto, eu tenho que 36 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 2 metros. Então, lá no gráfico, eu vou anotar aqui 36 newtons por coulomb equivalem a 2 metros. E aí, esse aqui é o nosso segundo ponto do gráfico. Agora, o próximo ponto. 16 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 3 metros. Se a gente observar ali no gráfico, eu não tenho o ponto 16, eu tenho o ponto 18. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que 16 é um pouco menor que 18, então eu vou traçar essa linha um pouquinho para baixo. Então a gente sabe que 16 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 3 metros. E aí, esse é o nosso terceiro ponto do gráfico. Só falta um. Agora, olha só, a gente sabe que 9 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 4 metros. Vamos dar uma olhadinha ali no gráfico. A gente não tem o ponto 9 marcado para campo elétrico, mas a gente sabe que 9 é metade de 18, então a gente vai representar ali que 9 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 4 metros. Então, a gente vai representar ali que um campo elétrico de 9 newtons por coulomb equivalem a uma distância de 4 metros. Esse é o nosso último ponto. A partir desses pontos, a gente vai desenhar o gráfico, formando para a gente aqui uma hipérbole. E detalhe, como essa hipérbole se aproxima mais do eixo horizontal do que do vertical, eu não posso dizer que é uma hipérbole do tipo equilátera. Essa é uma hipérbole assimétrica, ou também chamada de hipérbole cúbica. Exercício 2. Desenhe o vetor campo elétrico resultante no ponto P em cada um dos casos a seguir. Começando então no item A, pessoal, olha que simples que é.
Bom, a carga que gera o campo é uma carga positiva. E como a gente aprendeu nas últimas aulas, de uma carga positiva o campo elétrico está sempre saindo. Então, eu vou lá no ponto P, vou desenhar um vetor sobre essa linha que junta o ponto e a carga. E como a carga é positiva, eu vou desenhar um vetor que está saindo dessa carga. E aí está aqui para a gente o nosso vetor campo elétrico resultante. Já que é uma única carga, eu desenho ali um único vetor. Item B. Agora eu coloquei duas cargas ali para você. Eu chamei uma das cargas de Q1 e a outra eu chamei de Q2. Vamos começar primeiro por Q1. A gente está vendo ali que a carga Q1 é uma carga positiva. Bom, a gente aprendeu que na carga positiva o campo elétrico está sempre saindo. Então eu vou representar ali um vetor saindo dessa carga. Esse vetor eu vou chamar de E1 porque ele foi gerado pela carga Q1. Agora vamos dar uma olhadinha na carga Q2. A carga Q2 é uma carga que é negativa. Como ela é uma carga negativa, a gente aprendeu nas aulas passadas que a gente tem um campo elétrico entrando nessa carga. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no ponto P e vou desenhar sobre essa linha um vetor campo elétrico, só que agora esse campo elétrico está entrando na carga porque ela é negativa. Esse aqui é o nosso vetor E2 porque ele foi gerado pela carga 2. Agora olha só, o enunciado pediu o campo elétrico resultante e eu tenho dois vetores. A gente vai desenhar o vetor resultante fazendo o quê? Na ponta do vetor 1 traçando uma linha paralela ao vetor 2 e na ponta do vetor 2 traçando uma linha paralela ao vetor 1. Como é que fica o nosso vetor resultante? É bem fácil, olha só. O vetor resultante ele parte também do ponto P e vai até o ponto onde essas duas linhas se encontram. Aí, como eu desenhei um vetor a partir dos outros dois, eu vou chamar esse vetor de vetor resultante e vou colocar a indicaçãozinha de que é um vetor ali em cima, ou seja, a seta em cima da letra. Agora olha só, o ponto P está entre as duas cargas. A gente vai fazer da mesma maneira que fez. Vamos começar pela carga Q1. A carga Q1 é uma carga positiva. Então, eu vou desenhar um vetor campo elétrico sobre a linha e apontando para cá. É o chamado vetor campo elétrico E1. Olha, mas por que mesmo para a direita você fez? Porque a gente aprendeu que nas cargas positivas o campo elétrico sempre sai. Poxa, Colho, mas e a carga Q2? Por enquanto esquece a carga Q2, vamos pensar só na carga Q1. Agora sim, vamos pensar na carga Q2. A carga Q2 também gera um campo elétrico. Só que como ela é negativa, ela vai gerar um vetor que está entrando nela. Então eu vou representar para vocês um vetor para cá. Vou chamar esse vetor de vetor E2. Agora, o que a gente vai fazer? Para achar o resultante, eu tenho dois vetores para o mesmo lado. Então, o vetor resultante é simplesmente fazer a soma dos dois vetores. E aí, eu vou apagar eles aqui para você como eu estou mostrando. E vou desenhar um único vetor apontando para o mesmo lado que eles apontavam. E aí a gente tem aqui o nosso vetor campo elétrico resultante. Exemplo D. Eu tenho agora duas cargas Q1 e Q2 e um ponto entre elas, como era no item anterior, só que agora eu tenho as duas cargas positivas. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a carga Q2 aqui da tela, depois eu coloco ela de novo para você. Vamos pensar só na carga Q1. A carga Q1 é uma carga positiva, então ela vai gerar um campo elétrico que está saindo dela, e eu vou chamar para vocês esse campo elétrico de campo elétrico E1. Que foi gerado pela carga Q1. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar a carga Q2 de volta aqui e vou tirar um pouco daqui a carga Q1. Agora pensando na carga Q2. Poxa, Coelho, mas o vetor E1 está entrando na carga Q2. Isso não interessa, porque o vetor E1 foi gerado por outra carga, que era a carga 1. Pensando na carga 2. Como a carga 2 é positiva, ela vai gerar nesse ponto P um vetor que está saindo dela, que é o vetor que a gente vai chamar de vetor E2, porque ele foi gerado pela carga Q2. Bom, eu vou colocar então de novo a carga Q1 para você ali na tela. Bom, o que a gente percebe ali na figura? A gente tem um vetor para cada lado. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair os valores desses vetores. Agora, tem três possibilidades, né? Pode acontecer do vetor E1 ter um valor maior do que o vetor E2. Pode acontecer do vetor E1
ter um valor igual ao valor do vetor E2 e pode acontecer do vetor E1 ter um valor menor do que o vetor E2. E aí, em cada caso, eu vou ter uma situação diferente. Bom, vamos dar uma olhadinha então nos 3 casos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar com você que eu estou representando aqui o ponto P, que está ali na figura, para a gente poder representar esse vetor resultante. No primeiro caso, vamos supor então que o vetor E1 tem uma intensidade maior do que a do vetor E2. Bom, se o vetor E1 tiver uma intensidade maior do que a do E2, o que acontece é que ele prevalece sobre o outro vetor e o nosso vetor campo elétrico resultante aponta para a direita nesse caso. Agora, no segundo caso, se os dois tiverem o mesmo valor, o que vai acontecer é que na hora de achar o resultante, como eu vou subtrair um do outro, o valor do campo elétrico resultante vai ser igual a 0, e aí eu não faço representação nenhuma. Bom, agora, se por acaso o valor do campo elétrico E2 for maior do que o do campo elétrico E1, bom, se o valor do campo elétrico 2 for maior, o que vai acontecer é que quando eu subtrair um do outro, o campo elétrico E2, por ter valor maior, vai prevalecer sobre o outro. E aí, nesse caso, lá no ponto P, o vetor campo elétrico resultante aponta para a esquerda. Daí você de repente está se perguntando, poxa Coelho, mas como eu faço para calcular isso? Para calcular isso é usando a equação que a gente já aprendeu e trabalhou no exercício anterior. Então a nossa conclusão foi que se o valor do campo elétrico E1 for maior do que o E2, o campo elétrico resultante vai ser para a direita, que se o valor dos campos elétricos forem iguais, não vai ter campo elétrico resultante nesse ponto, e que se o campo elétrico E1 for menor do que o campo elétrico E2, o campo elétrico resultante vai apontar para a esquerda. Agora, item E. A gente tem ali o ponto P e as duas cargas. Eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz antes com vocês. Primeiro, vamos olhar só para a carga Q1. A gente sabe que a carga Q1 é uma carga que é positiva. Se ela é positiva, ela vai gerar um campo elétrico que sai dela. Bom, o campo elétrico vai estar sobre a linha que juntou o ponto P e a carga. Então vamos desenhar aqui um vetor saindo dessa carga, que eu vou chamar de vetor E1, porque ele foi gerado pela carga Q1. Agora vamos dar uma olhada na carga Q2. Bom, a carga Q2 é uma carga negativa. E se ela é uma carga negativa, ela vai gerar um campo elétrico que entra nela. Então eu vou lá no ponto P e vou desenhar sobre essa linha um vetor que está apontando para a carga e vou chamar de vetor E2, porque ele foi gerado pela carga Q2. Agora, para achar o vetor resultante, de novo, eu venho na ponta do vetor E1 e traço um paralelo ao vetor E2, e venho na ponta do vetor E2 e traço um paralelo ao vetor E1. Aí, eu posso dizer para você que o vetor resultante vai vir do ponto P até o ponto onde essas linhas se cruzam. Está aqui para a gente, então, o nosso vetor campo elétrico resultante. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, a gente vai falar mais um pouco ainda sobre campo elétrico, tá certo? Tchau e até a próxima aula.